Provérbios 31, 10 a 31, que você leia hoje, amanhã, essa semana, leia várias vezes. Você que é marido, ore pela sua esposa com base nesse texto. Você que vai ser marido, ore para Deus te dar uma esposa com os requisitos desse texto. Uma esposa que tenha as qualidades descritas nessa passagem. Nós vamos ler só o verso 10. Provérbios 31, 10. Vamos ler juntos? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Uma mulher que vale mais do que diamante, do que ouro, mais do que pérolas, as pérolas mais preciosas e caras do mundo. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de finas joias. Você que vai se casar, pega Provérbios 31, estuda bastante e ora bastante. Você, rapaz, homem, que quer se casar, peça a Deus de coração uma esposa como essa. É muito provável que Deus vai te conceder. Mas você que já é casado, se a sua esposa não tem pelo menos a maioria das qualidades desse texto, peça a Deus que a transforme. Deus pode fazer isso. Que dê a ela essas qualidades. Provérbios 18, 22. Quem tem aí, leia comigo, pode ler ali, juntos. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. De novo. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Porque, irmãos, depois de Jesus Cristo, a pessoa mais importante e determinante na nossa vida é a esposa ou o marido. Se você tiver uma esposa que é cheia de Jesus, do Espírito Santo, da sabedoria de Deus, do caráter de Cristo, você foi pela segunda vez alcançado pela benevolência de Deus. Primeiro, quando Ele te salvou por Cristo. Primeiro, quando Deus te deu Cristo. E segundo, quando Deus te deu uma esposa. Não tem bênçãos maiores, tesouros maiores que um homem pode experimentar nessa vida, senão essas duas. Ou esses dois tesouros. Cristo e depois a esposa. Mas tem muita gente que pensa que os filhos, é que são mais importantes e preciosos do que o marido, do que a esposa. Cristo, primeiro é o tesouro, depois a esposa. Lembra do hino que foi cantado, segura na mão de Deus. Mas você só pode segurar na mão de Deus, meu filho, se você se agarrar em Jesus Cristo. Um homem de Deus do passado disse assim: Deus só vê dois homens na terra. Deus só vê dois homens na terra: Adão e Cristo. Ou você está pendurado em Adão e condenado com ele, ou você está agarrado em Cristo e salvo por ele. Você só pode segurar na mão de Deus se Jesus for o seu Senhor e Salvador.
Se você puder dizer como o apóstolo Paulo: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Só assim você segura na mão de Deus e vai. Senão você vai para outro lugar. Creia nessa noite, se arrependa e comece a andar com Deus. Cristo é a mão de Deus para você. Uma coisa que às vezes a gente pensa que esse hino aí, muita gente tem uma atitude assim religiosa, sentimental para com ele. É como, Deus, Deus, Deus. Não, meu querido, você só está seguro na mão de Deus se você tem Cristo como Senhor e Salvador e obedece a Cristo. Amém. Ou você está em Adão ou você está em Cristo, ou condenado ou salvo, ou abençoado ou amaldiçoado. Queridos, uma escritora não cristã fala sobre o labirinto, ou poderíamos dizer o dilema horrível que a mulher está vivendo em nossos dias. Escute aí. A mulher atual quer conciliar carreira, amor, maternidade, corpo perfeito e tempo para se cuidar. A mulher atual quer um homem que divida as tarefas domésticas, que segure as pontas da casa, mesmo que ela trabalhe fora. Quer ser independente, mas quer um homem que pague as contas do restaurante e etc. Quer um homem que tenha tudo sob controle, com um incrível senso prático e ao mesmo tempo ultra sensível, capaz de entender cada um dos seus sentimentos e reconhecer as nuances da tintura do cabelo. Estamos envenenadas pela cultura das comédias românticas hollywoodianas. Homens não têm tudo sob controle. Eles também sentem medo e podem ser muito inseguros em relação a 1000 temas. Eles esperam por nossos sinais de aceitação e diante de situações muito estressantes, podem sim ficar fragilizados e até mesmo deprimidos. Homem também se magoa, se sente oprimido, quer elogio. Homem também precisa se sentir aceito e querido. Homem precisa de estímulo para empreender. Nas redes sociais, uma atriz americana foi severamente criticada por afirmar que gostava de preparar as refeições do marido. Lutamos para ter mais liberdade, mais espaço e voz ativa na sociedade. Lutamos para sermos respeitadas e consideradas. Mas isso não significa dizer que é desonroso ou errado uma mulher cozinhar ou fazer qualquer outro serviço doméstico, principalmente se ela o faz por prazer. Queridos, veja quanto a nossa cultura do século 21 se distanciou de Deus e do manual de Deus para o casamento e a família. Uma mulher ser criticada severamente por dizer que tem o prazer de preparar a refeição do marido, sendo que isso é um elemento essencial do chamado de Deus, da missão de Deus para a mulher. Uma mulher ser criticada porque diz que tem o prazer de preparar a refeição do marido, sendo que Deus chamou a mulher essencialmente para isso.
Veja quanto Satanás distorceu, deturpou o papel, a visão e o papel da mulher em nossos dias. Essas declarações que eu li, dessa escritora, mostram o quanto o feminismo tem sido negativo e destrutivo para a mulher e para o homem também, e para a família. A palavra de Deus não defende nem machismo, nem feminismo. A palavra de Deus ensina a verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade, que são libertadoras para o ser humano. Não tem que haver machismo na sociedade, nem dentro de casa, na família, mas não tem que haver feminismo. Nós temos, irmãos, que resgatar os ensinos, os princípios bíblicos, os princípios de Deus, para o homem, para a mulher, para o casamento, para a família. Nós temos que resgatar isso e viver isso, porque senão, primeiro, olha bem, nós seremos cada vez mais destruídos, decepcionados, frustrados, arrasados neste mundo, arruinados nesse mundo. E depois, sem Cristo, cairemos no inferno. E quem tem Cristo, escute bem, quem tem Cristo tem uma paixão profunda por obedecer a Deus, agradar a Deus nos mínimos detalhes. Quem tem Cristo, quando aprende o que é ser esposa, se compromete de todo o coração e com paixão com esse propósito. Quem tem Cristo, quando aprende o que é ser marido bíblico, se compromete com isso de todo o coração e com paixão, com alegria, não resiste. Eu já falei aqui sobre os deveres do marido, mais de 30 questões, mais de 30 perguntas eu fiz para os maridos. Que mudanças isso já provocou no seu coração, nas suas atitudes e no seu comportamento, marido? Que mudanças? Se você não fez, no mínimo, se você não fez com você mesmo e com Deus o propósito de mudar, de crescer, de progredir, de ser um marido bíblico, então você não tem Cristo. E se você, esposa, não fizer o propósito de mudar, de fazer o que Cristo ensinou, o que a Bíblia ensina para a esposa, se você não tiver essa alegria, esse compromisso, se fizer esse propósito no coração, de se tornar uma esposa bíblica, você não tem Cristo. Você está precisando se arrepender, se converter, ser regenerada, ser salva. Porque hoje, irmãos, os evangélicos estão achando, hoje, principalmente em nossos dias, os evangélicos estão achando que religião nos religa com Deus. A gente vem, ouve, não leva a sério, 10% do que ouve pensa que está ótimo. Se nós não temos temor de Deus e amor por Deus, para levarmos a sério a sua palavra, podemos começar a buscar conversão genuína, salvação verdadeira, coração regenerado.